Eu sou Antônio Andrade e o tema de hoje vamos abordar como atuar na acidose respiratória com segurança. Hoje, de uma forma diferente, a gente vai ter o quadro aqui para representar algumas coisas, para facilitar a aprendizagem de vocês. Tem uma formulazinha também para colocar em prática. Você amanhã já vai conseguir colocar em prática para estimar aí como você vai fazer essa atuação no paciente com acidose respiratória. Você vai sair daqui hoje da live entendendo como atuar na acidose respiratória. Tanto o paciente em ventilação mecânica como o paciente em respiração espontânea. Vou até fazer um diferencial aí de o rebaixamento do nível de consciência em decorrência da acidose ou rebaixou e teve acidose. E como você pode atuar com esse paciente. No final da live a gente vai abordar isso daí, o paciente em respiração espontânea. Então vamos começar. Primeira coisa, o que é acidose respiratória? Pô, Antônio, mas eu já sei o que é. A gente tem todos. Tem gente que está começando agora, tem gente que já que está entrando na parte da fisioterapia e terapia intensiva no momento, e é bom a gente fazer uma revisão rápida, bem simples. O que é acidose respiratória? É a acidose causada por retenção de CO2. É quando o CO2 está acima de quanto? De 45 milímetros de mercúrio. Qual é o valor normal do CO2? 35 a 45. Colheram a gasometria. PCO2 está acima de 45 com acidose. A acidose pode ser respiratória ou pode ser mista. Vamos esquecer essa parte da acidose mista, não é o objetivo da live de hoje. Vamos falar sobre a acidose respiratória e como você pode atuar com esses pacientes com segurança. Ok, já entendi aí o que é acidose respiratória. Retenção de CO2 causando a acidose no sangue. Colheu gasometria e está com acidose. Primeira coisa, já entendi qual é a causa, agora já entendi o que é acidose, agora eu tenho que saber qual a causa da acidose. Se eu vou tratar um paciente com acidose respiratória, primeira coisa que eu tenho que saber é qual a causa da acidose respiratória. Você não vai atuar sem saber a causa. Senão você pode estar enxugando o gelo. Primeira coisa, antes de você atuar com um paciente com acidose respiratória, é saber qual é a causa. E para saber a causa, você tem que dominar os conceitos da fisiologia. Por isso que dentro dos meus cursos do fisioterapia intensiva, no método FCR, tem sempre aquele início de nivelamento da fisiologia, da parte da mecânica, da biomecânica, para o pessoal conseguir entrar no conhecimento mais específico da fisioterapia, da aplicação das técnicas, do uso da ventilação mecânica, terapia desobstrutiva, terapia expansiva. Você tem que ter o conhecimento do básico, da base da fisiologia. Coloquei aqui já um desenhozinho de um alvéolo com um capilar, só representativo. Então, a gente tem aqui um alvéolo com capilar. Oxigênio e CO2, só coloquei esses dois gases, vão ter mais aqui dentro do alvéolo, né? Eu só coloquei isso daqui para facilitar. CO2 e oxigênio também no capilar, só para facilitar. Para a gente ter essa troca do CO2, a gente tem que ventilar. A gente tem que fazer o ar entrar dentro do pulmão e sair de dentro do pulmão. É dessa maneira que o CO2 vai sair do organismo. É entrando e saindo dentro do alvéolo. Então, o CO2 vai sair do organismo, né, na verdade, vai sair do organismo pelo alvéolo. Então, o CO2 vai sair do organismo pelo alvéolo. O CO2 é produzido no organismo pelas reações químicas de produção de energia. Então, vai sair vapor d'água, vai ser liberado água e CO2 quando você está produzindo energia. Isso tem que ser liberado do organismo através da ventilação. O CO2 tem que ser liberado através da ventilação. Então, já entendendo um pouco dessa fisiologia, você pode entender quais são as causas da acidose respiratória. Porque a partir do momento que você sabe qual é a causa, fica muito mais fácil de você intervir e atuar com segurança nesses pacientes. Quais são as 3 causas que vão levar à acidose respiratória? Ou quando você não tem ventilação, então está hipoventilando. Então, se está hipoventilando, o CO2 não sai de dentro do alvéolo. Você não está colocando o CO2 para fora, você não está ventilando. Então, se está hipoventilando, o CO2 não sai de dentro do alvéolo. Isso faz aumentar o CO2 no organismo. Primeira causa, hipoventilação. Segunda causa, lembra que a gente tem o CO2 produzido no organismo nas reações de metabolismo? Então, se você tiver com hipermetabolismo,
estiver apresentando ali a febre sem controle, não pode causar o aumento do CO2? Pode. Pode causar o aumento do CO2 e se você não tiver um controle satisfatório disso, o CO2 vai começar a aumentar no organismo. Então, primeira causa, hipoventilação. Outras causas que aumentam a produção de CO2. E quando você tem a hiperdistensão alveolar e o aumento do espaço morto. Como assim, Antônio? Olha, para ter a troca do CO2 por difusão, o CO2 sai do capilar para o alvéolo e é liberado na ventilação. Então, se estiver hipoventilando, pode aumentar o CO2. Se estiver aumentando muito a produção do CO2, pode aumentar o CO2. E se tiver o aumento do espaço morto. O aumento do espaço morto, principalmente quando eu tenho uma embolia. Então, se eu chegar aqui e fechar por um êmbolo, fechou aqui a passagem do sangue por um êmbolo, vai conseguir passar o CO2 para o alvéolo? Não, vai acumular dentro do alvéolo aí não vai conseguir realizar essa troca porque está tendo uma embolia. Outra coisa que pode acontecer é hiperdistensão. O alvéolo está tão hiperdistendido, pode ser até por erro da ventilação, com a PIP muito alta, o paciente está tendo alto PIP, e o que é que pode acontecer? Comprimir o capilar. Se comprime o capilar, não tem como o CO2 passar por ali também e ter a troca gasosa. Então, observe que foram as 3 causas que eu disse que pode causar esse aumento do CO2. Hipoventilação, o aumento da produção desse CO2 e hiperdistensão, o aumento do espaço morto, né, que pode ser por hiperdistensão ou pode ser por uma embolia pulmonar, algo que vai aumentar esse espaço morto. Você colocar vários componentes no sistema ventilatório, 2, 3 filtros e vai aumentando, você vai aumentando o espaço morto. Então, são esses componentes que podem gerar um aumento do CO2. Então, primeira coisa, você sabe que a acidose respiratória é causada por aumento do CO2. Você sabe quais são as causas da acidose respiratória, do aumento desse CO2 do organismo. E aí você tem que atuar nesses componentes com segurança, de maneira assertiva, sem firula, fazendo o que gera efeito e o que melhora essa ventilação, e não causando lesão. O CO2 ele é totalmente dependente do volume minuto, que é igual à frequência respiratória vezes o volume corrente. Então, o volume minuto vai ser igual à frequência respiratória vezes o volume corrente. O CO2 ele é totalmente não, ele tem aqueles outros componentes que eu falei, né? Mas ele é dependente desse volume minuto. Se você tem um volume minuto baixo com a hipoventilação, esse CO2 vai aumentar. É inversamente proporcional, né? Se já baixou o volume minuto, aumenta o CO2, aumentou o volume minuto, baixa o CO2. Então, você, como fisioterapeuta, tem que entender que uma das formas de você atuar na acidose respiratória é com o aumento do volume minuto. Mas não só com o aumento do volume minuto. E algumas vezes aumentar o volume minuto pode causar outras alterações da ventilação, como hiperdistensão, e você não vai ter o efeito que você quer de melhora desse CO2. Antônio, você poderia dar um exemplo de um caso clínico que aconteceu isso, de o pessoal atuar querendo resolver aumentando só o volume minuto? Não era isso que melhorava o CO2? Não era isso que melhorava a acidose respiratória? Sim. Vários casos. Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo, agora aí durante a pandemia. Acontecia vários pacientes graves e tem vários casos aí. A gente vai pegar um caso agora específico de um paciente durante a pandemia. Então, o que é que aconteceu nesse paciente? O paciente estava lá ventilando em PCV, com um delta de pressão de 25 centímetros de água. Então, 25 centímetros de água. Eu sei que está invertido aí no Instagram, no YouTube está aparecendo da maneira correta aqui o que eu estou escrevendo, mas no Instagram eu sei que está invertido. Então, o paciente estava em PCV, com um delta de pressão de 25 centímetros de água, uma PIP de 8, uma frequência respiratória já estava em 30 impulsões por minuto, tempo inspiratório já estava em 0,8 segundos, o rise time o mínimo possível, não lembro agora qual é o valor, mas estava o mínimo possível. Estava assim o paciente ventilando, colheram a gasometria,
PaCO2 do paciente, a pressão arterial de gás carbônico estava 100 milímetros de mercúrio. E o pH sanguíneo estava em 7,00. Paciente com acidose respiratória aí grave, gravíssima, né? Paciente com acidose respiratória grave. Ah, Antônio, está faltando um dado aqui. Quanto de volume corrente esse paciente estava fazendo? Ele estava fazendo volume corrente de 200 ml. Só que ele era um paciente de 1,80 m. Então, o volume corrente calculado pelo peso predito vai estar baixo. Ele estava hipoventilando. Estava com um delta já de 25 centímetros de água, uma PIP de 8. Pressão de pico, 25 mais 8, quanto é que vai dar? 33 de pressão de pico, não é isso? 33 de pressão de pico. Uma frequência expiratória de 30 incursões por minuto e um tempo expiratório de 0,8. Estava assim que o paciente estava sendo ventilado. E aí, colhendo a gasometria, 7,0. O que é que foi feito? Aumentar a frequência respiratória. Aumentar a frequência respiratória para 38 incursões por minuto e aumentar o delta de pressão para 30 centímetros de água. Depois de 1 hora e pouco, colheram uma nova gasometria. Quanto é que estava? PCO2 ainda lá em cima, 90 e pouco, e o pH tendendo a acidose. Quais os problemas que estavam acontecendo? Aí a gente vai entender. Quais são as causas que podem levar à acidose respiratória? Hipoventilação, aumento do espaço morto e qual é outro? O aumento da produção de CO2. O paciente não estava com nenhuma coisa que estava aumentando tanto essa produção, mas ele estava hipoventilando. Isso aqui está claro que ele estava hipoventilando. Está claro. E o pessoal aumentou a frequência respiratória, aumentou o delta de pressão, ganhou um pouco de volume corrente, mas mesmo assim o PaCO2 veio lá em cima. E quando a gente via no gráfico, pegaram esses dados aqui, né? Quando a gente via no gráfico, era assim que estava. Eu não estava nessa UTI de plantão, me chamaram para dar o suporte. Antônio, tem como dar um suporte aqui para ver? A gente não está conseguindo aqui reverter, eu fui lá ver o paciente. Aí, quando eu chego lá, está assim o gráfico de fluxo. Constante de tempo bem curta, então ele tinha um tempo inspiratório aí curto mesmo, né? Mas gerando hiperinsuflação dinâmica com alto PIP, hiperinsuflação dinâmica com alto PIP, ele dava como fosse uma espícula no fluxo índice expiratório, um padrão de obstrução, e depois tinha a presença do alto PIP, uma espícula, um padrão de obstrução, presença de alto PIP, uma espícula, um padrão de obstrução e a presença de alto PIP. O pessoal tentou corrigir só aumentando o delta de pressão e a frequência respiratória, porque estavam pensando na causa da acidose, hipoventilação. Mas, quando aumentou a frequência respiratória, aconteceu a hiperinsuflação dinâmica e presença de alto PIP. O paciente não estava conseguindo colocar o ar para fora. Se ele não estava conseguindo colocar o ar para fora, ele não estava compensando essa hipoventilação. Então, quer dizer que só aumentar o volume, a frequência respiratória, aumentar o delta de pressão, pode ser que não melhore uma acidose respiratória, pode ser que não melhore. Porque você tem que estar monitorizando o paciente para ver se tem presença de alto PIP e identificar a causa da hipoventilação. Sabe como foi resolvido para esse paciente? Esse paciente estava com filtro para aquecer e umidificar as vias aéreas. Então, o filtro vai pegar, né, a umidade e a temperatura, um trocador de calor do paciente e vai devolver para o paciente. Só que durante a pandemia, o que é que estava acontecendo? Muitas vezes o filtro não é trocado para não desconectar, ter a dispersão de aerossol, já que tem que clampear o tubo para trocar esse filtro. O paciente já estava com 6 dias aí com esse filtro, o filtro todo encharcado, todo acumulando líquido, aumentando a resistência das vias aéreas. O que é que o pessoal fez? Aumentou o delta de pressão, aumentou a frequência respiratória, isso gerou hiperinsuflação dinâmica
estava dando uma pressão de pico lá em cima, que nem estava chegando com pressão de platô, porque estava sendo perdida na resistência. E como é que a gente resolveu? Trocou o filtro. Quando trocou o filtro, a resistência já reduziu. Trocou o filtro, a causa dessa resistência aumentada já reduziu a resistência. Reduzindo a resistência, o delta de pressão que estava sendo dado para vencer o componente resistivo, agora estava indo para a ventilação alveolar. E ganhou em volume corrente. E aí a gente baixou a frequência respiratória e reduziu o delta de pressão. E aí o pessoal disse, oxe, mas vocês estão fazendo o quê? Vocês estão reduzindo o delta, estão reduzindo a frequência, mas o paciente está com acidose respiratória. Mas a gente tinha corrigido a causa dessa hipoventilação, que era o aumento da resistência. Com isso, a gente conseguiu reduzir a frequência respiratória, não gerando a auto-PIP, o gráfico começou a chegar em zero, então o paciente não tinha mais a presença da hiperdistensão, ganhou em volume, conseguia ter o volume expiratório, que é isso que a gente tem que observar para corrigir a acidose, é o volume expiratório e não o volume que está entrando. O volume expiratório estava chegando a zero. E aí o volume minuto alveolar aumentou. Porque não é só o volume minuto, tem que ser o volume minuto alveolar. Dentro do volume minuto que você está ajustando, muito é perdido no espaço morto. Então, aí você teve o aumento do volume alveolar, que é uma parte desse volume expiratório, uma parte de espaço morto, e aí o CO2 começou a cair rapidamente, logo quando eu olhei a gasometria, já estavam os valores dentro da normalidade. Por que eu estou contando esse caso? Porque a partir de que você entende um caso, tem um exemplo de um caso clínico, fica muito mais fácil você entender como você deve atuar, sendo fisioterapeuta da terapia intensiva. E para atuar com segurança, você tem que ter todos os conhecimentos. Não adianta, não existe mágica. Ah, acidose respiratória aumenta o volume minuto, aumenta a frequência respiratória. Na verdade, a gente trocou o filtro. Porque a causa da hipoventilação é um aumento da resistência, e aí com o delta de pressão que estava sendo dado, não gerava o volume corrente para o paciente. Por isso tem que ter um processo de tomada de decisão. É isso que eu passo para os meus alunos do método fisioterapia intensiva, do método da FCR. Você tem que ter um processo de tomada de decisão para você identificar as causas e atuar na causa. Então, primeiro, você tem que saber a causa da acidose. E segundo, você tem que saber a causa que está levando àquela causa. Aí era a hipoventilação, era o aumento da resistência. Corrigiu a resistência, atuou na ventilação. Ah, se o paciente tivesse com hiperdistensão, aumento do espaço morto, você ia ter que atuar de uma maneira para reduzir isso daí. E aí, dessa forma, você vai corrigindo essa acidose. É só isso? Não. A gente vai abordar outros componentes aqui que vocês vão entender. Então, qual o benefício disso? O benefício, é claro, é você atuar com segurança dentro da terapia intensiva. É você, quando você sabe a causa, você sabe como intervir, você gera uma melhor intervenção, melhora a vida do paciente, vai dar menos trabalho para você e você fica mais seguro. Porque quanto tempo o pessoal não passou aí em cima desse paciente que, na verdade, era só trocar o filtro? Pô, Antônio, mas é uma coisa simples, porque o pessoal não sabe. Porque não foi dito para as pessoas que poderia ser o aumento da resistência por filtro. A formação da faculdade não forma dessa maneira. Uma pós-graduação não forma dessa maneira, de pensar como no caso clínico concreto, de pensar como resolver cada caso clínico, um processo de tomar decisão. Um ou outro que ainda forma, mas a maioria não. Então, são erros que a gente tem que corrigir e, corrigindo, começa a atuar de maneira assertiva. Então, você tem que entender isso, tem que entender que não é só ler um artigo, colocar em prática esse conhecimento. Pegar uma metodologia para colocar em prática esse conhecimento e aí conseguir atuar com segurança com esses pacientes. E a acidose respiratória vai acontecer quase todo plantão e muitas vezes é feito condutas iatrogênicas, condutas que são ruins para o paciente. Só aumenta a frequência respiratória e aumenta o volume corrente. Não. Você tem que identificar a causa, identificou a causa, ver o que é que está levando aquilo dali e atuar. Ah, se está tudo tranquilo, mas está tendo hipoventilação. Qual é a causa da hipoventilação? É um ajuste errado da ventilação mecânica? Você está dando volume corrente abaixo do valor predito? Vamos atuar aumentando esse volume corrente.
aumentou para dentro do valor predito, um valor que é protetivo, vai reduzir lesão. Você vai aumentar a frequência respiratória sem levar a auto-PIP. A auto-PIP é lesiva. Além disso, vai aceitar a hipercapnia permissiva. Você deve aceitar a hipercapnia permissiva em vários casos. Então, se você pegar um paciente com pulmão de Sara, você vai aceitar, você vai ajustando, claro, você vai ajustando, certo? Tá, o volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, você já aumentou a frequência respiratória até um momento que não está tendo auto-PIP, se aumentar mais vai ter auto-PIP, e está com pH de 7,2. Vai aceitar essa hipercapnia permissiva, vai aceitar essa acidose respiratória. É menos lesivo para o paciente do que você aumentar mais a frequência e gerar auto-PIP ou de aumentar o volume corrente. Até que ponto vai ter ponto de corte para já aumentar o volume corrente? 7,15 alguns guidelines colocam que você aceita aí para começar a aumentar 1 ml por quilo de peso predito. E aí aumenta 1 ml por quilo de peso predito, depois aumenta mais 1 ml, se não corrigir, esse pH ficar abaixo de 7,15. Então, a hipercapnia permissiva vai ser aceitável em alguns casos, quando você já ajustou para dentro do volume corrente predito e já ajustou a frequência respiratória sem gerar auto-PIP. Antônio, coloquei aqui uma pergunta para mim mesmo. Onde você vê que o pessoal erra mais? O pessoal erra mais querendo atuar na consequência e não na causa. Isso é o principal erro dentro da terapia intensiva. Não só para atuar na acidose respiratória, mas qualquer outro componente. Pessoal, qualquer outra disfunção. O pessoal quer atuar na consequência e não na causa. E vários outros profissionais vão dizer para vocês: mas você baixou a frequência respiratória, o paciente com acidose respiratória, era isso que era indicado, porque a causa era essa. Veja, como eu desenhei aí para vocês. Vou desenhar aqui de novo. Um gráfico aqui de fluxo. Fluxo-tempo. Inspiração. Expiração. Inspiração e vai. Pegou esse paciente que estava com a frequência de 25 pulsões por minuto. Frequência respiratória de 25 pulsões por minuto. O que está acontecendo aqui? O paciente está conseguindo colocar o ar todo para fora? Não. O gráfico era para chegar assim lá. Ó. Então, essa parte aqui está ficando dentro do pulmão. Você está fazendo hiperinsuflação dinâmica. O ar não consegue ser colocado para fora. E aí o paciente está com acidose. Isso aí já ficou um dia. Vamos dizer que ficou à noite, você chegou no outro dia para ver o paciente, aí colheu uma gasometria, está com pH de 7,25. Acidose respiratória. O PaCO2 está em 60. A primeira coisa que o médico vai dizer para você: vamos aumentar essa frequência respiratória do paciente. Se você aumentar essa frequência respiratória do paciente, o que é que vai acontecer se você não atuar no tempo INS, né? Também, se não ajustar o tempo INS, e o tempo INS é uma resultante da frequência respiratória e do tempo inspiratório, o que é que vai acontecer? Mais hiperinsuflação dinâmica. E aí a causa dessa hipoventilação, desse aumento do CO2, pode ser que, além da hipoventilação, venha a hiperdistensão, que é lesivo para o paciente e você não está corrigindo a acidose. Na maioria das vezes, você vai corrigir com o aumento dessa frequência respiratória, mas você tem que ter a monitorização constante do gráfico de fluxo, INS e EIS. Por quê? O tempo expiratório tem que ser necessário, tem que ser o ideal para conseguir colocar o ar para fora. E o tempo expiratório é uma resultante da frequência respiratória e do tempo inspiratório. E alguns ventiladores da relação INS-EIS, que dá o tempo inspiratório. Pô, isso aí tem que ficar bem claro, pessoal, que acompanha aqui o conteúdo. Não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso,
Caso concreto, depende da sua avaliação, para avaliar, ver a monitorização gráfica, ver se está tendo hiperinsuflação, e aí você vai ajustar. Provavelmente, para esse paciente, reduzir a frequência respiratória seria melhor para corrigir essa acidose, porque ele conseguiria exalar mais, colocar mais volume corrente respiratório para fora. E aí você vai ter que ver novo exame de gasometria, vai ter que calcular quanto de ventilação alveolar ganhou, estimando o espaço morto desse paciente. Ok, a gente discutiu até alguns pontos aqui do paciente em ventilação mecânica, o paciente entubado, que não adianta só ver a causa que está gerando a acidose, mas o que é que está gerando essa causa. Isso aí ficou claro, pessoal. Tem que entender que um dos pontos principais é o volume minuto. Se aumentando o volume minuto, vai baixar esse PaCO2. Ok. Mas esse volume minuto não pode ser à custa de hiperinsuflação dinâmica e alto PIP. Tem que sempre ficar de olho nessa hiperinsuflação dinâmica e de olho na alto PIP para ver se consegue corrigir essa acidose, se for necessário, porque em alguns outros momentos é melhor aceitar uma hipercapnia permissiva. Além disso, você tem que ficar de olho no espaço morto, se está aumentando esse espaço morto, e se tem aumento dessa produção de CO2. E se você pegar um paciente em respiração espontânea, que não está em ventilação mecânica? Vou dar 2 exemplos, 2 casos. Um é um paciente DPOC e o outro é um paciente com TCE. Cheio de sigla, né? Um traumatismo crânioencefálico e um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Você tem esses 2 pacientes. Os 2 estão com pH de 7,22. Estou criando isso agora. Um PaCO2 acima do normal. Vou colocar um valor aleatório, certo? Estou colocando um valor aleatório. Vamos dizer 68 milímetros de mercúrio. Os 2 estão assim. Um é DPOC, com pH de 7,22, um PaCO2 de 68, e um outro paciente com traumatismo crânioencefálico e com esse traumatismo crânioencefálico a mesma coisa. Os 2, antes de chegar na emergência do hospital, tinham um nível de consciência normal. E aí, esqueça outros dados, a gente poderia colocar aqui outros dados, mas pegue só esses dados. Os 2 chegaram no hospital e esse com rebaixamento do nível de consciência e esse com rebaixamento do nível de consciência. A conduta é igual para os 2, você como fisioterapeuta. Pausa para o pessoal pensar. Qual a sua tomada de decisão para atender com segurança esses pacientes? O que é que você faria? Tem 2 casos. Paciente DPOC com rebaixamento do nível de consciência, pH 7,22, um PaCO2 de 68, e um paciente com traumatismo crânioencefálico com rebaixamento do nível de consciência, com o mesmo pH de 7,22, com um PaCO2 de 68 milímetros de mercúrio. O que é que você faria com esse paciente? Qual a sua intervenção? Você está lá no plantão e chegou um paciente com TCE. Físio. Tem um paciente aqui, está rebaixado o nível de consciência, a gasometria dele, aí deu um papelzinho para você assim, ó. Aí você viu, pH 7,22, PaCO2 68, os 2 estão em respiração espontânea. Físio, o que é que eu faço? Um do lado do outro. Então, uma maca e outra maca lá, os 2 pacientes chamaram você, é o mesmo parâmetro gasométrico, só que estão os 2. Aí você vai dizer que a intubação para os 2 pacientes, os 2 com acidose respiratória, rebaixado nível de consciência, mais um é TCE e o outro é DPOC. O que vai ter indicação do tubo é o paciente com traumatismo crânioencefálico. Pegando só esse dado, ele rebaixou o nível de consciência, hipoventilou e, com isso, ele aumentou o PaCO2. A causa da acidose é o rebaixamento do nível de consciência pelo traumatismo crânioencefálico, uma lesão neurológica, tem que ser controlado, o paciente tem que ser normoventilado rapidamente para não causar lesão. Então,
esse paciente tem que ser entubado. Veja, esse paciente tem que ser entubado para controlar a ventilação normoventilar, isso vai ser mais seguro para o paciente, para reduzir o risco, e é o que é para ser feito. Já o paciente DPOC, ele, quando rebaixa o nível de consciência por retenção de CO2, a causa do rebaixamento do nível de consciência foi a retenção do CO2, foi a acidose, ele tem que fazer ventilação não invasiva. Esse caso aqui tem que fazer ventilação não invasiva. Porque a causa do rebaixamento do nível de consciência para esse paciente DPOC foi a retenção de CO2. Você coloca na ventilação não invasiva e faz monitorização constante com esse paciente para ver se está começando a despertar, se está reduzindo o trabalho ventilatório e se está reduzindo esse CO2. Na linguagem coloquial que utiliza dentro da terapia intensiva, está lavando esse CO2. Entendeu que é a mesma gasometria, mas casos diferentes. Quais as causas da acidose e hipoventilação? É a mesma coisa. Mas o que é que está gerando? Esse daqui, o traumatismo, está gerando a hipoventilação. E esse daqui, o aumento do trabalho por um broncoespasmo, por exacerbação do DPOC, que aumentou esse PCO2. E você deve atuar com a ventilação não invasiva para reduzir o trabalho ventilatório, melhorar essa ventilação e o paciente vai sair sem precisar ser entubado. Você pegar na literatura científica, é isso que é indicado. Então, eu dei mais um exemplo para demonstrar que, para conseguir atuar com segurança, você tem que ter o conhecimento teórico, tem que ter o conhecimento prático, de saber colocar em prática esse raciocínio clínico e tem que se posicionar. Porque você vai ter que dizer, ó, esse paciente aqui é indicação aí para o tubo, e esse outro aqui, vamos tentar a ventilação não invasiva. Chega lá, coloca a ventilação não invasiva, monitorização constante do paciente, olhando a monitorização gráfica, vê se o paciente desperta, vê se melhora essa ventilação, se reduz o trabalho ventilatório, é você o tempo todo. Então, se o paciente chegar de 2 horas da manhã, é você lá, quase 2 horas, 2 horas e meia, em cima desse paciente DPOC, para melhorar essa ventilação. Você sempre observando se está melhorando esse PCO2, se está melhorando o trabalho ventilatório, vai deixar 30 minutos se ser reavaliado, mais 30 minutos sendo reavaliado, e aí o paciente desperta, acorda, você salvou o paciente DPOC de ir para uma ventilação mecânica invasiva. Veja o que esse conhecimento faz você diferente, faz você saber atuar com acidose respiratória de uma maneira segura. Pegaram a diferença? Entenderam a importância de ter um processo claro? Nesse processo, você tem que saber a causa da acidose e o que está levando a essa causa. Eu vou botar aqui, causa da causa. Onde você vai atuar? Na causa da causa. Dessa forma, você melhora o paciente e melhora a acidose. Se você só atua só na hipoventilação, sem saber o que é que está causando a hipoventilação, você pode estar enxugando o gelo e não resolve o problema. Se você sabe qual é a causa da hipoventilação, você ataca a causa. Momentaneamente, você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você vai gerar uma intervenção mais rápida para já tentar melhorar essa ventilação aí, atuando na consequência, mas já vai vendo o que é que tem aumento de resistência, o paciente está com aumento de trabalho ventilatório, é acúmulo de secreção nas vias aéreas, aí um paciente DPOC que está cheio de secreção, precisa ser aspirado e fazer a ventilação não invasiva. Isso vai fazer você ter esse domínio e atuar com segurança. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo aí atuando com segurança em todas as UTIs, e não é isso. Mas é simples quando você sabe o conhecimento que você precisa e você sabe como tomar essa decisão através de um processo claro, entendendo qual a intervenção que você tem que fazer da melhor maneira e da maneira assertiva. Isso que eu passo sempre para os meus alunos. Repetir o que os outros fazem não vai fazer diferença. Ser esse profissional diferenciado que faz diferença na vida dos pacientes é você salvar vidas, atender com segurança. Isso é muito importante. Fazer na sua atuação, tem lá os conceitos da bioética, né?
que é mais benéfico e da não maleficência, não causar lesão para o paciente. Então, atue causando de uma maneira benéfica e sem causar lesão. E para isso, você tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. O outro profissional disse que era para fazer. Você responde pelos seus atos. Então, tem esse conhecimento para atuar com segurança. Você sempre tem que estar desenvolvendo esses três ciclos de forma homogênea, desenvolvendo de uma maneira constante, para essa área aqui do centro e aumentando, e você ter mais segurança para atuar com a fisioterapia e terapia intensiva. Porque não adianta nada ter iniciativa se você não tem um conhecimento teórico. O que é que vai acontecer? Você vai matar muita gente. Aquela pessoa, não tenho medo de nada, atende o paciente de qualquer forma e não gera uma intervenção boa para o paciente. Tem iniciativa, mas não tem o conhecimento teórico, vai lesionar, vai causar lesão. Aí a pessoa tem conhecimento teórico, conhecimento prático, mas aí chega um outro profissional e diz, físio, tem que fazer VNI. Aí a pessoa sabe que não tem que fazer VNI e faz lá VNI. Não tem a iniciativa. Então, você tem que desenvolver todos esses três ciclos, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, para cada vez mais esse centro aí ir crescendo e você ter segurança para atuar na terapia intensiva.